dia, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista essa semana no Direito de Voz, esse programa que a gente dá voz a todas as pessoas, um programa totalmente democrático, e a gente quer saber mais da visão ideológica de todas as pessoas, a visão de todos os brasileiros. Esse programa, a gente tem totalmente a base de dar voz às pessoas. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar com um advogado, o doutor Marcos Túlio. O doutor Marcos Túlio Bandeira é um advogado lá de Bragança Paulista. Ele vai contar mais sobre a cidade de Bragança Paulista, você que está nos assistindo, que não conhece ainda o estado de São Paulo. Então, nós vamos vir nessa linha de pegar cidades do interior para contar sobre a cidade de Bragança. Já foi presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Bragança Paulista. Nós vamos também querer saber como é que funciona a subseção de Bragança Paulista, como funciona uma subseção de ordem, a visão dele da ordem estadual, a visão dele da ordem federal. Doutor Marcos Túlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu quero mandar, em primeiro lugar, um beijo para a doutora Cláudia Trinca, uma parceira bastante empenhada nas questões de militância de ordem. Eu quero mandar um abraço para o doutor Renato Mainardi, que está me entrevistando. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço para a doutora Cláudia. Vou mandar um beijo para a Samara também, que entrou em contato conosco, e parabéns pelo programa, principalmente pelo nível de entrevistados que vocês estão trazendo. Obrigado. Senadores, deputados, que vocês estão querendo fazer de altíssimo nível. Eu fiquei surpreso por eu ter sido convidado e fico lisonjeado por isso. Muito obrigado. A gente gosta das personalidades e eu sei que o senhor é uma personalidade muito atuante lá em Bragança, né, na cidade de Bragança, e vai contar um pouco para nós, e o pessoal que está assistindo vai gostar muito dessa entrevista, porque é essa a nossa ideia, né, Marcos? De mostrar o Brasil, mostrar o que as pessoas estão pensando, mostrar que nós somos um jardim muito fértil, né? Então, assim, isso é muito bom, e eu acho que o diálogo vai sustentar a nossa democracia. Então, e quero agradecer também, para quem não conhece, a Samara é que faz a produção aqui do programa, né? E a doutora Cláudia Trinca ajuda muito, né? Convidando as pessoas. Então, atrás desse programa tem muita gente trabalhando. Doutor Marcos Túlio, o senhor se formou na Universidade de São Francisco, né? Uma faculdade aí de Bragança, e o senhor é mestre em Direito Difuso, né? E coletivo, na Universidade Metodista de Piracicaba. Em 2003 a 2015, foi presidente da subseção das Ordens dos Advogados do Brasil, na subseção de Bragança. E você nasceu no Rio de Janeiro, né, Túlio? É uma história interessante. Conta para nós, né? Vou resumir como é que eu vim parar em Bragança. Eu nunca tinha ouvido falar em Bragança Paulista quando eu vi pela primeira vez um jogo do Bragantino contra o Palmeiras, em que o Bragantino empatou de 1-1 com o Palmeiras. Inclusive, o Neto jogava no Palmeiras. Eu adorava ver o jogo do Neto, pelas faltas que ele batia e coisa e tal. E eu era jogador de futebol amador. Eu comecei no Vasco da Gama, desde mirim, infantil, juvenil. Depois eu fui para o América do Rio de Janeiro e, por acaso, eu vim parar no Bragantino, na época do Luxemburgo, em 89. Eu me profissionalizei aqui, joguei no exterior, na Finlândia, depois eu voltei. Então, fui jogador profissional. Vim para Bragança para jogar futebol. Você, então, jogou no Carrossel, né? Não cheguei a jogar naquela equipe, porque eu era muito mais novo do que eles, né? Mas eu treinava e excursionava com eles. Todos aqueles jogadores daquele grande time, que eu acho que o Bragantino está bem de novo, mas aquele time foi sensacional, com o Mauro Silva, com o Mazinho, João Santos, Biro, Gil Baiano, Alberto e vários outros jogadores, Ney, muito bons jogadores. E a gente treinava e jogava com eles amistosos. Aí, quando eu me profissionalizei, eu fui para fora, voltei, tive alguns problemas de contusão, aí fiquei um pouco afastado, fui para outro time, aí começou a ter problemas a questão da continuidade. E eu preferi estudar e fiz o meu primeiro contato com direito. Eu fiz um concurso para oficial de justiça. E eu gostei tanto que no ano seguinte eu fiz a prova para o vestibular, passei em 96, 97 eu iniciei,
e me formei na primeira turma do século XXI, que foi em 2001. Olha que beleza. E sou advogado até agora. Advogo, fiz pós-graduações, como todo mundo tem um caminho natural. Trabalho muito na área do direito do consumidor, que minha área acadêmica é essa, mas no meu dia a dia a gente acaba tratando de todos os assuntos. E surgiu a oportunidade, muitas vezes, de fazer tribunal do júri. Então, eu tive um contato muito grande com o direito penal e, principalmente, o processual penal. Quando eu fiz o meu mestrado, surgiu a oportunidade de dar aula na Unidrumont e eu fui para a cadeira de processo penal. Já dei aula de várias coisas lá, mas o processo penal é o carro-chefe. Inclusive, eu sou responsável lá. Já fui nos dois campos, na Penha e no Tatuapé, né? Pelo Tribunal do Júri Simulado. Mas hoje eu estou só na Penha, e lá eu sou responsável por isso aí. Tem um outro professor, Adriana Bilho, que está dando aula lá no Tatuapé, e a gente se conversa, bate papo. A Unidrumont também tem um campus dentro do Itaquerão, dentro do campus do Corinthians, do campo do Corinthians, do estado do Corinthians. Isso é legal, né? Que o futebol não sai da sua vida, né? Acabou que não saiu. Mas a gente veio para cá, acabei ficando, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Bragança Paulista, na gestão 2013 a 2015. Nós fizemos um trabalho de renovação muito bom, né? Estamos aí às portas, às vésperas de uma eleição atual, vamos ver o que vai correr por aí. A Ordem dos Advogados precisa se rever, conceitos, valores e posturas também. Então, eu acabei parando aqui em Bragança por questão do futebol do esporte, me casei, tenho filhos aqui, sou muito feliz aqui em Bragança, é a terra que eu escolhi para viver. Eu poderia estar no Rio de Janeiro, meu pai é militar do Exército, estava no Rio de Janeiro, foi para Salvador, né? Chegou a coronel do Exército, dentista. Depois ele faleceu, tem uns 15 anos, mas eu podia estar no Rio de Janeiro, podia estar em Salvador. Eu escolhi ficar em Bragança Paulista. E conte para nós, né? Porque a gente está querendo que as pessoas conheçam. Como é que é Bragança Paulista? Bom, Bragança Paulista é uma cidade que fica a 1 hora de São Paulo, a 40, 50 minutos de Campinas, 40, 50 minutos de Jundiaí. É uma estrada que... A entrada de Bragança, Fernão Dias, que você tem acesso direto a Belo Horizonte. E você tem um pouquinho mais para baixo o entroncamento que sai na Dutra, que você pode ir para o Litoral Norte e Rio de Janeiro. Ela é bem localizada, né? Ela é muito bem localizada. Paulista é uma cidade muito bem localizada. O clima muito bom. Entrada do Circuito das Águas, que você tem aqui em Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, Serra Negra, Monte Alegre. Todos esses lugares aqui, quem vem de São Paulo, não vou dizer que obrigatoriamente passa por aqui. Você pode passar por um outro caminho, mas se você quiser passar por aqui, é uma cidade muito boa. É uma capital de uma região ainda. Existe um polo industrial, existe um comércio interessante. E as pessoas estão saindo dos grandes centros para morar em Bragança, Atibaia, Bragança mais, porque Bragança tem uma infraestrutura um pouquinho maior e melhor. Então, tem um clima excelente, com muitas opções de moradia, condomínios, casas, apartamentos, essas coisas todas. É onde o empresariado está investindo, está descobrindo Bragança. Nós só precisamos que o Estado de São Paulo, o governo estadual, olhe um pouquinho melhor para essa região, porque nós fazemos fronteira com Extrema, que é Minas. E Extrema tem um dos maiores polos industriais do Brasil. Se não é o primeiro, o segundo, o terceiro, alguma coisa desse tipo. Então, é uma cidade pequena, Extrema, mas que tem 20 minutos daqui. É muito perto, né? Porque ela está quase na divisa. Ela é divisa com Minas, exatamente. E existe essa competição, uma guerra fiscal muito grande, que acaba o empresariado de grande monta, massa. Ele vai para Extrema. Ao invés daqui. Ele anda mais um pouquinho, mas fica lá. Então, é necessário que o governo estadual, não é o municipal, não, valorize mais a questão da guerra fiscal para que fique É uma posição que o Estado não percebeu, né? Porque hoje você tem a cidade de Extrema com incentivo fiscal e você tem Bragança do lado. Ela vira dormitório quase de Extrema, né? Do empresariado de Extrema. Mas a questão da guerra fiscal, nós precisamos da reforma tributária urgente. Sim. Nós estamos vendo aí o preço da gasolina, que é o grande ponto a ser discutido, sim, porque o que acontece? Existe uma guerra fiscal muito grande, segundo consta as notícias
são que o governo federal está dando incentivo em relação aos impostos. Mas o que está encarecendo é o ICMS, que é um imposto estadual. E não tem cabimento, eu não consigo entender se houve um consumo muito menor no mundo inteiro durante esses 2 anos, por questão da pandemia, de combustível, e o combustível está tão caro no Brasil. Isso aí deve ser revisto. A questão é da reforma tributária. Isso vai dar pano para manga, como é o caso da questão da reforma administrativa também. Vamos ver se os interesses dos nossos representantes comungam com os nossos, né? Sim. Quando a gente escolhe... Tanto na tributária como na administrativa, né? Nós colocamos nossos representantes para nos representar, mas quando eles chegam lá, na maioria absoluta das vezes, com raríssimas exceções, eles representam os interesses deles. Nós precisamos que sejam representados os interesses do povo. É isso. E o Brasil, como você falou, é um país extraordinário, com riquezas fantásticas. Isso é um bem muito grande, mas, por outro lado, é um mal, porque a ilusão é o seguinte, não vai acabar nunca, então as pessoas acham que pode fazer o que quer. Não. Exatamente. Até matando a galinha dos ovos de ouro, né? Pois é. Vamos conversar, Túlio, sobre como é que é o pessoal conhecer, como é que é ser presidente de uma subseção. Quais são os deveres, quais são os direitos? Muito trabalho, né? Porque você acaba com muitas prerrogativas sendo infringidas, né? Você acaba trabalhando na cidade de Bragança, né? Na parte do Fórum de Bragança. Conta mais para nós, o pessoal que está assistindo quer conhecer mais essa questão. Como é que funciona uma subseção? Como é que é ser presidente de uma subseção? Bom, eu acredito que todas as entidades de classe que representam classe são um desafio muito grande para quem está na direção. A OAB é muito mais. A OAB está acima de todas elas. Porque a OAB tem um papel de cidadania superior a qualquer outra. Não porque nós somos os melhores, é porque a Constituição nos dá esse munus. Então, nós só perdemos em matéria de cidadania para o professor. Porque o professor faz cidadania de baseada, 40 a cada aula que ele dá. O advogado faz de caso em caso. Não nos estamos desfazendo dos médicos, dos mecânicos. Quando eu estou doente, eu procuro um médico. Claro. Quando eu estou com um carro quebrado, eu procuro um mecânico. Então, cada um tem sua importância. Mas, em relação à entidade de classe, a ordem está num plano especial em relação aos demais. Natural. Veja que o direito, vou falar um pouco da Faculdade de Direito, rapidinho para a gente entender isso aí. Nós não somos sociólogos, mas temos sociologia. Nós não somos filósofos, mas temos filosofia. Nós não somos cientistas políticos, mas temos teoria geral do Estado e ciência política e temos todas as matérias de direito. Então, em relação às questões políticas e sociais, é o curso mais completo que tem. Os outros não têm direito como nós temos. Então, o aluno do direito, aquele que realmente fez o direito, ele sai muito bem preparado e calçado para fazer isso. Quando você encara uma ordem dos advogados, você quer ser representante de classe, primeiro você tem que saber o que é a ordem. A ordem, eu digo para você, que é uma potência extraordinária, em que a voz da ordem ela tem que ser ecoada e ressoada em todos os cantos, de uma forma a informar e a formar opiniões. Nós somos, por excelência, uma instituição técnica jurídica. Nós não temos escapatória. Não é que nós queremos ser, nós somos. Então, nós temos que primar por isso. Quando você faz parte de uma subseção, você tem que ver numa visão local, claro que você tem uma visão panorâmica, você sabe do Conselho Federal, você sabe da seccional, né, que é a questão regional, Estado. E quando você olha a subseção, você tem que desenvolver trabalhos para que a ordem seja vista com respeito. O peso da OAB tem que fazer valer. Veja, ninguém precisa ter medo da OAB, ninguém precisa ter receio do que a OAB vai fazer, mas nós precisamos ser olhados como uma entidade que, de fato, tem alguma coisa boa, com fonte segura para passar para a sociedade. Só que existia um problema nisso aí. Em algum momento, de alguns anos atrás, e nós não sabemos exatamente o momento, não dá para saber quando foi que aconteceu isso, a ordem, de uma forma geral, com raríssimas exceções, se perdeu. Ela procurou entrar em questões ideológicas e políticas, o que não deveria fazer. Ela deveria fazer somente o papel dela, que é técnico e jurídico. Sim.
E a outra coisa, que foi um erro muito grosseiro, exatamente por isso que se esqueceu do caminho, objetivo, é que a ordem foi criada pela advocacia. A ordem é bancada pela advocacia. E quando nós perguntamos hoje em que lugar da lista de prioridades da OAB a advocacia se encontra, eu digo para você que ela não está em primeiro, não está em segundo, não está em terceiro, ela está na rabeira. E esse é um mal. Então, a ordem hoje é uma grande potência, isso de uma forma geral, eu não estou fazendo uma crítica pontual a fulano, Beltrano, existem exceções, mas de uma forma geral é uma coisa que está se perdendo, uma instituição que está se perdendo na sua visão, no seu objetivo. Tem que fazer trabalhos para a sociedade, no caso de informar e formar opiniões, porque a ordem ela é obrigada a ser uma formadora de opiniões, mas ela é mais do que isso, obrigada a trabalhar para a advocacia em primeiro lugar. E isso está se perdendo. Porque ela, é como você falou, né? A ordem ela tem que ser livre, não tem cunho ideológico, né? Nem cunho político, ela é um cunho jurídico, técnico. Né? Veja, nós não temos como fugir, Renato, é o seguinte, quando nós falamos que nós devemos evitar ao máximo as questões ideológicas e políticas, mas por mais que você tente evitar, não tem jeito, a ordem vai acabar interferindo, porque é o papel dela. Agora, essa interferência deve ser a que ponto? De que maneira? Sim. Veja, eu não tenho problema que pessoas que uma vez estiveram na ordem pleiteiem cargo de poder constituído, vai fora, feito vereador, governador, senador, que, por exemplo, o caso do nosso senador hoje, o presidente do Senado hoje, é o Ricardo Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, que foi presidente da seccional em Minas Gerais. Eu não vejo problema nisso. Aliás, se nós não estivermos preparados para ocupar esse cargo, quem vai estar? Exatamente. Nós estamos, outros estão, mas nós temos que ocupar esse cargo. Nós somos legisladores por excelência. Sim. Está na nossa essência. Tudo bem. Mas o que não pode é fazer uma interferência torcedora, apaixonada, a ponto de determinar o que vai ser feito no Brasil e do Brasil. Sim. Quem se apaixona demasiadamente por questões ideológicas tem que entrar em partido político e vai fazer a sua ideologia, não tem problema nenhum. Claro. Agora, a advocacia tem que estar em primeiro lugar, é isso que está se perdendo. E depois, todas as demais coisas. Outras coisas não são desimportantes. Mas o que é mais importante é a advocacia. Então, a guarida da advocacia está se perdendo por causa de questões ideológicas aí. E você mesmo vendo essa questão do Estado, né? Hoje nós temos São Paulo com mais de 500 mil inscritos, né? Nós temos o maior número de advogados, né? E a eleição do Conselho Federal já está mais ou menos, que é uma eleição indireta, né? Para você que não sabe, é uma eleição indireta. A eleição da subseção e a eleição da seccional é uma eleição direta, né? O Túlio fez muita campanha, né, Túlio? E não é uma eleição fácil, né? Não é uma eleição fácil, é uma eleição sui generis. Você tem uma série de regras a serem cumpridas, você não pode deixar de cumprir. A questão da propaganda eleitoral, ela já foi mais livre e deveria ser, porque o advogado hoje tem pouca noção do que... Às vezes tem advogado que nem sabe que tem eleição, que dirá quem são os candidatos. Na última eleição, não se sabia. Aqui em Bragança, por exemplo, a coisa foi tão desinteressante que teve chapa única. Chapa única. E quem vota? Ninguém nem sabia quem votar. Não sabe. Tem gente que não sabe nem o nome do atual presidente. E que advoga aqui em Bragança não sabe o nome do presidente de Bragança. Isso acontece. Então, a propaganda deveria ser colocada de uma forma mais ampla. Eu cheguei a ser coordenador de campanha para o Estado, eu trabalhei com a Nisque Furi, aqui na região. Então, a gente vê que a questão da campanha da OAB ela é diferente de todas as outras, embora, né, seja um desafio ainda maior. Você convencer o advogado, você tem que viajar, o dinheiro é curto, então você tem que ir todas as subseções do Estado, coisa e tal. Teremos uma eleição agora em novembro, na segunda quinzena de novembro, isso está no regimento, Estatuto da Ordem, e nós temos aí a eleição direta para as chapas, a diretoria da subseção, que é local. Bragança, por exemplo, não tem todas as cidades, mas Bragança, por exemplo, engloba a cidade de Pinhalzinho, Pedra Bela, Tuiuti e Bragança Paulista. Então, são 5. Né? Vargem, Tuiuti, Bragança, Pinhalzinho, tem mais uma agora. Então, são 5 cidades. Tá?
Então, nós temos essas cidades aqui, e engloba isso aqui. Você vai fazer o voto aqui, é em cédula. Aqui é em cédula. A Bragança não é a urna eletrônica. A urna eletrônica é para o Estado. Ah, certo. Pedra Bela, verdade, Vargem, cédula Piauzinho. na subseção e a urna eletrônica na... Aqui engloba Pedra Bela, Vargem, Tuiuti, Pinhalzinho e Bragança Paulista. Bragança é a sede. Então, aqui, a eleição aqui é cédula. E quando nós vamos votar para a seccional, ela é a urna eletrônica. Sim. A grande questão é a seguinte: por que nós não temos aí uma eleição direta para o Conselho Federal? Isso está sendo brigado. São 2 pontos. Inclusive, eu estava conversando com a Cláudia, e eu vou sugerir isso para a OAB, que nós temos que ter, a partir da próxima eleição, segundo turno. Sim. Por quê? Porque nós temos mais eleitores na OAB de São Paulo do que muitos municípios. Por exemplo, Bragança Paulista não tem segundo turno para prefeito. Sim. Porque não tem um número mínimo. A OAB de São Paulo tem o dobro do número mínimo exigido para segundo turno. Por que nós não temos? A eleição da ordem, né, a seccional, que é a ordem do Estado, é uma campanha de governador, né? É uma campanha, exato. Todos os municípios, né, de votos, é uma escala de governador. Nós temos então, a importância que ela é, né? É que nem você falou. Ela é uma eleição tão importante, e é uma eleição que tem que ter um representante muito forte, né? Que levante a bandeira da ordem, porque a ordem ela é a triangulação do Estado. Né? Não há dúvida. É a triangulação do Estado. Ainda digo uma coisa: nós temos 1/3 dos advogados que tem no Brasil inteiro que estão em São Paulo. Sim. E São Paulo, e sem menosprezo nenhum aos demais estados. Eu estou dizendo pela quantidade de pessoas que tem no estado de São Paulo. Sim. E pelo investimento. São Paulo é o estado mais rico do país. E a realidade do advogado de São Paulo é uma realidade que ela tem que, no Conselho Federal, ser abraçada. Né? Porque uma questão é cada advocacia no Brasil é totalmente diferente. É por isso que é legal desse programa a gente mostrar, porque a sua advocacia em Bragança é essa que a gente quer chegar. É uma advocacia uma advocacia muito diretamente, né? Porque você encontra até o juiz ainda no clube, né? Você encontra o juiz no restaurante. Bragança Paulista mudou um pouquinho pela evolução que ela teve, mas era mais ou menos assim. Então, você conhecia todo mundo, se encontrava na padaria, no clube, restaurante, andando no lago aqui do Taboão, que é o cartão postal de Bragança, que está muito bonito. Né? Você tem um setor aqui de gastronômico interessante. Quem quiser passar em Bragança pode vir, você vai gostar. Passar uma tarde aqui é maravilhoso. Então, você tinha todo esse ambiente. Você não tem mais, porque Bragança cresceu muito. Bragança ela já não tem mais essa cara da advocacia. Não. Ela já aumentou bastante de modo geral. Já cresceu bastante a população. Mas não deixa de ser um retrato da advocacia da Grande São Paulo, que é muito heterogênea. Nós temos ainda pessoas do interior da roça aqui. Sim. Que te paga, por exemplo, eu já recebi como pagamento. Pouco. Já recebi o presente, essas coisas todas. Porque você recebe. São pessoas pobres, mas muito pobres mesmo. E os advogados mais antigos têm muito mais histórias para contar a respeito disso. Essa é o gostoso dessa advocacia, né? Você vai receber... E depois que você ganha a ação, você vai continuar recebendo hortaliça, recebe ovo, recebe o pão. Né? De vez em quando eu recebo no Natal: doutor, o senhor quer um porquinho? Eu falo: mas eu não tenho onde pôr. Não, já está cevado, bonitinho, já está cortado, temperado, é só você colocar no forno. Tá. Essa é a parte gostosa, né, da advocacia. Né, Os mais antigos, eles têm muito mais histórias para contar, que o interior tem história para chuchu. Agora, o grande problema que nós temos hoje, além do segundo turno, que não existe em São Paulo, que deveria existir, seria mais justo para vocês poder a sua representação da advocacia, você não tem eleições diretas para a Conselho Federal. Como funciona? Bom, funciona da seguinte maneira. Na subseção, você tem uma chapa com 5 pessoas, 5 candidatos. Então, você tem o diretor, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário adjunto. Na seccional, você tem também isso aí, mas você tem a chapa
a diretoria da CASP, e você tem todos os conselheiros e os 3 conselheiros que serão representantes no Conselho Federal. Cada estado possui 3 conselheiros federais. E são esses 3 que vão votar no presidente do Conselho Federal. Eu digo para você que hoje, sem medo de errar, e a responsabilidade é toda minha, eu não gosto do atual presidente do Conselho Federal. Eu acho que ele esqueceu, ele se desviou das questões da advocacia, e não estou fazendo crítica às preferências ideológicas dele. Ele tem total direito de fazer. Mas, como presidente do Conselho Federal, ele tem que primar para uma questão só. Em primeiro lugar, é a advocacia. Ele faz mais propaganda das predileções da sua questão ideológica, o que eu não tenho problema. O problema é que ele faz isso como presidente do Conselho Federal, isso não deveria fazer, do que ele fazer propaganda da própria advocacia. Você pode ver que é o seguinte, o que se passa, a ideia que passa é que ele não faz nada pela advocacia. Não vou dizer que isso aconteça. É bem possível que ele faça muita coisa, mas isso não aparece. Porque o que aparece é a militância dele política, o que é condenável se fosse para um lado, se fosse para o outro, não interessa. A advocacia está em primeiro lugar. Nós estamos perdendo terreno em uma série de coisas. Você falou numa palavrinha aí que se fala muito na época de eleição. Mas eu tenho ela guardada comigo durante toda a minha vida de advocacia, assim como muitos advogados. Chama-se prerrogativas da advocacia, que são garantias que o advogado tem que ter com a finalidade de desenvolver a sua função, o seu trabalho, na defesa do interesse do cliente. Sim. Na verdade, a prerrogativa da advocacia, eu acredito que deveria ser chamada de uma outra coisa. Para que tenha um respeito muito maior. Porque parece que é um privilégio do advogado, e não é. Não. Deveria ser chamado de prerrogativa da cidadania. Sim. E cada vez que eu defendo um cliente, eu defendo uma parcela minúscula da cidadania, que é o interesse. A democracia é feita dessa maneira. Não, e colocando para quem está assistindo, né? O advogado ele defende o direito de terceiro, né? A questão assim, se a gente não tiver a prerrogativa, a gente não consegue defender o terceiro. Não. Se nós não tivermos guarida naquilo que nós temos que fazer, na função de desenvolvimento, veja, o nosso setor é um setor de confronto. Você não tem um setor de confronto entre os médicos, entre os dentistas, entre os contadores, você não tem. O nosso é, por mais amigo que eu seja, seu, você vá à minha casa, que a gente se confraternize, se congratule, a sua família com a minha, saia, viaja, no final das contas, é possível que a gente sente com lados opostos numa mesa. É claro que eu não vou querer o teu fígado, mas é de confronto. Clientes, defendendo clientes... É de confronto. Então, mas não é só de confronto entre mim e ti, não. Pode ser um confronto com o juiz, pode ser um confronto com o promotor, pode ser um confronto com o delegado. E o que é pior, o que eu vejo que é pior. E aí é que eu fico muito preocupado. Quando você coloca a ordem dos advogados na mão de pessoas que não têm experiência, não têm coragem, criatividade, talento, ousadia, esse tipo de coisa, funcionários de qualquer repartição pública tripudia em cima do advogado. Sim. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Isso é uma coisa que acontece. O advogado olha para trás assim e fala, mas quem está por mim? Eu tive um contato com uma advogada ontem, ela conversando comigo, ela falou assim, poxa, eu pedi a prerrogativa da nossa sucessão e ela não teve base. Presença. Sim. Qual foi? Ela falou assim, olha, é o seguinte, eu advogo para pessoas da zona rural. E as testemunhas são pessoas da zona rural. O que acontece? Tem que ser uma audiência virtual, está aqui. Só que eles não têm acesso à internet, eles não sabem mexer na internet. Sim. Aí eu falei, tem que adiar isso aqui, tem que fazer de uma forma que... Não. Aí o juiz falou, não, você vai levar as testemunhas para o seu escritório. Onde já se viu isso? Eu vou levar as testemunhas para o meu escritório. Aí depois eu vou ser acusado de que eu instruí a testemunha. Eu não quero nem olhar nos olhos da testemunha. E está aglomerando, né? No meio da pandemia, está aglomerando. E o juiz ainda teve a cara de pau de falar para ela assim, não, mas a senhora tem espaço no seu escritório. Cara, nunca foi no escritório da advogada. Então, essa é uma logística que o Estado juiz, que é um poder do Estado, Sim. tem que fazer, preparar uma sala específica, 2, 3, não interessa. Aliás, não interessa mesmo
pela quantidade de volume de dinheiro que entra no judiciário. Por quê? Porque o executivo executa com dinheiro dos impostos. O legislativo legisla com dinheiro dos impostos. E o judiciário judica com dinheiro dos impostos e com dinheiro das taxas de despesas processuais, que se você não pagar, ele pergunta, você pagou? Não. Então, eu só digo o direito depois. Aí você paga. Pagou? Pagou. Não tem o direito. Exatamente. É claro que eu paguei, quero o meu direito. Não. Eu quero a tutela jurisdicional. Se é a favor ou não, tudo bem. Mas você tem que pagar por isso? E se você tem que pagar por isso, a logística do Estado tem que ser a de formar salas com câmeras para levar as testemunhas, porque o advogado tem que ficar isento de qualquer possibilidade de ser levado à suspeição de ter orientado uma... Imagina num caso de estupro de vulnerável. Sim. De Maria da Penha, de questões polêmicas que a sociedade cai matando, mas ainda não prestou atenção. E de ações muito... delicadas. Sim. Delicado. Na justiça do trabalho, enfim, nas mais variadas situações, que envolve família, inclusive, claro, tem um acirramento tremendo, muito mais do que no caso de direito penal. Então, se você coloca a ordem na mão de pessoas que não têm essa visão de proteção, nós vamos sair perdendo. Sim. Essa questão, você vem do advogado do primeiro milênio, né? Eu falo que nós somos conterrâneos nós somos os primeiros advogados da internet, né? Quando a internet começou a surgir, foi aquele momento de transição, né? Eu falo que como é que você vê a advocacia hoje 4.0? Essa advocacia mais tão dinâmica, mas uma advocacia que também, ainda que não está toda regulamentada, né? Então ela tem uma visão e ela não está sendo muito tratada, né? A ordem está deixando ela muito aberta, né? E assim, ou quando quer cercear muito, né? Demorou até a questão de propaganda, eles estão em discussões, mas ainda falta base, né? Falta base. Como é que você enxerga, como advogado, essa nova advocacia? Bom, em primeiro lugar, o mundo inteiro está numa fase de adaptação, mesmo antes da pandemia. Então, nós vivemos uma era da qual os filósofos ainda não sabem qual. Pelo menos não foram dados, não foi sugerido um nome, não foi dado nenhum nome. As sugestões é a era da tecnologia, porque nós não estamos mais na era moderna. Sim. Nós passamos da era moderna. A era moderna há mais de 500 anos atrás. Descobrimento da bússola, as grandes navegações, as artes. Então, nós estamos numa era muito pós isso aí. Nós não sabemos o nome, talvez o nome venha daqui 100, 200... ainda não fomos catalogados. Né? A Idade Média mesmo teve esse nome depois de muito tempo, depois de séculos, deram esse nome para eles e falaram que foi 1000 anos. Nós ainda vamos ter isso aí. O fato é que, com esse sistema de comunicação veloz, porque, veja, no início do século, no finalzinho do século XIX, a principal força motora era animal. Você tinha veículos, você tinha trem, você tinha tudo, mas era animal, certo? No finalzinho do século XX, você apertava um botão e ia a Marte. E agora, com uma velocidade muito maior, principalmente depois que nós tivemos aí a questão da rede social, as redes sociais todas evoluíram bastante, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem vários, você tem o WhatsApp, isso é coisa de louco. Isso aqui é coisa dos Jetsons. Dos desenhos isso a gente conversava na década de 80 como ficção científica. O Hanna-Barbera tinha lá os desenhos Jetsons que fazia isso aqui, a gente olhava isso aqui pela tela. Nós estamos fazendo pelo celular cada vez menor, uma velocidade cada vez maior, já daqui a pouco vem o 4.5.0, vai por aí. Toda a humanidade está numa fase de adaptação. A advocacia também. Né? A questão da propaganda, eu acho que ainda é muito restrita, tem que tomar muito cuidado, porque aqueles grandes escritórios que têm um poder financeiro muito grande podem engolir aqueles que são únicos, são uma formiguinha. É claro que tem que ter um certo controle, né? Mas também não pode ser tão rígido a ponto de matar a formiguinha. Você acaba saindo de um exagero e por outro lado.
Com a questão da pandemia, e eu estou analisando agora este século XXI, de lá para cá, que eu e você somos frutos desse século XXI dentro da faculdade. Beleza, na área acadêmica. Ela acelerou ainda mais, foi uma revolução muito maior. Veja que isso aqui era comum, mas não... Isso aqui hoje é normal, é água. Isso que nós estamos fazendo é água, não era. Então, quem não se atualizar vai ficar de fora. E isso aqui vai resolver muitas situações. Qual o papel da OAB em relação a isso? Bom, a OAB tem que primar, primeiro, pelos direitos. Ela não pode permitir que isso atropele direitos, tanto da população quanto do advogado. Então, ela vai ter que estabelecer determinadas regras, posturas, não primar por exageros. Eu acredito que vai ter que abrir um pouco mais em matéria de propaganda, claro, com a rédea na mão. E a outra coisa é o seguinte, o grande problema que eu vejo da OAB com essa velocidade toda de informação é dentro das faculdades. Nós temos muitas faculdades de direito no Brasil inteiro. Como você fazer para que isso seja um equilíbrio? Quantos profissionais você lança no mercado? Na verdade, profissionais não. Você lança no mercado bacharéis. Profissional é quando você passa na OAB. Você lança no mercado a cada 6 meses. E aí, quantos passam na OAB? É muita gente. Então, toda essa adaptação, a OAB vai ter que rever valores, administração, projetos, exatamente para garantir o sustento, a prosperidade da grande massa de advogados. Você vai fazer o seu trabalho de propaganda. Renato e Nath, vai fazer o seu. Eu tenho que fazer o meu. Mas e a advocacia não tem? Você quer ver uma coisa? Há tempos atrás você pegou, e você não é tão velho assim, eu também não sou tão velho, mas nós tínhamos um adesivo que colocávamos no carro, que estava assim, consulte um advogado. Se você colocasse isso no seu carro, você estava fazendo propaganda do seu trabalho, mas você estava fazendo propaganda do trabalho de toda a advocacia do Estado. Sim. Eu não vejo uma propaganda hoje da advocacia. A OAB não faz propaganda da advocacia. A OAB não faz lobby pela advocacia. Nós temos todos os lobbies de todas as profissões. Nós temos lobby até de carcereiro. Sim. Tem um programa na Globo de carcereiro, que eu não tenho problema nenhum com os carcereiros, fazem o trabalho dele. Tem de médico. Eles estão fazendo lobby melhor do que os advogados. Não, nós não temos. Nós não temos isso para a advocacia. Quando a advocacia deveria ser buscada para consulta. Doutor Renato, por favor, eu estou com um problema grave, eu vim aqui fazer uma consulta com você para saber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Aí você vai lá com calma, você vai fazer. Se você não sabe, e que você não é obrigado a... E você vai indicar um especialista, né? Então você vai fazer o seguinte, eu vou pesquisar, você volta aqui, o cara paga a consulta, você dá toda a orientação e ele sai feliz, orientado, ele não vai fazer besteira. Esse é o trabalho principal da advocacia. Eu não vejo isso em nenhum lugar do Brasil, uma propaganda da necessidade, da importância da advocacia. Então, se nós estamos hoje com uma necessidade de adaptação nesse século XXI, foi a tua pergunta, nós temos pandemia, aquelas coisas todas, por que nós não começamos a fazer uma propaganda da necessidade, da importância da advocacia? A advocacia é uma profissão nobre, mas ninguém sabe. A ordem olhar para o advogado, né? Isso que está faltando. Veja, se nós somos formadores de opinião, e nós somos, ainda que você não queira, ainda que você se recuse a ser, você é. Porque você faz parte de um quadro, obrigatoriamente, que, por excelência, ela tem que ser formadora e informadora de opinião. Sim, exatamente. Se não se faz propaganda dessa importância toda, como é que você vai voltar a ter crédito na sociedade pelas opiniões que a OAB sempre teve? Nós tivemos até ataques, né, de a prova da OAB não é importante, né, de pessoas que são fora da OAB tentando fazer projetos de leis, querendo se intrometer na Constituição ordinária
Para você ter uma ideia, eu não sei qual é o pior. Se a gente fora da OAB dando pitaco, dizendo que a prova da OAB é ruim, ou gente de dentro da OAB, advogado, falando, não, a prova da OAB é ruim. Eu não sei qual é o pior, para dizer bem a verdade. Sim. O fato é que a prova da ordem é uma prova exemplar, que deveria ser distribuída para todas as outras profissões, exigir, e as pessoas estão querendo que acabe isso aí. Isso, no meu modo de entender, é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Se você já tem um problema grave... Eu sigo na mesma linha sua de raciocínio, porque é uma prova que você capacita, né, o profissional. Sim. O profissional só é capacitado na prova da ordem. Ainda te digo mais. Eu acho que deveria ter uma revisão de tempos em tempos. Por exemplo, você tem a especialidade, eu não sei. Você quando entra, você é um clínico geral, então você faz prova de tudo. Hoje você tem uma especialidade. Então, você faria uma prova, eu acho que deveria ser assim. Ah, você é muito rigoroso. Não sou, não. Eu acho que deveria ser assim. Não, porque você protege o cliente, você protege a sociedade e você dá uma valoração ao advogado, né? Você tem um certificado. Renato Minardi. Né? Ele é Mainardi, perdão. Ele é especialista em direito do trabalho. Então, ele vai fazer uma prova, nem que seja uma provinha, que seja básica, mas ele vai ter que ter... passei na prova. Ele já tem a prova da ordem e depois vai ter a especialidade no direito do trabalho. A cada um período X de anos, não sei, eu acho que deveria ter. Então, a ordem tem que se rever, tem que se revitalizar, readaptar. Como você falou, a tua pergunta foi assim... caiu como uma luva. Como está a OAB nesse século XXI, diante de tudo isso que está acontecendo? Está atrasada. Está perdendo espaço. Está perdendo prestígio. E não pode. Nós temos que estar sempre à frente, andando lado a lado com os poderes. Porque, de certa forma, o nosso poder de persuasão... Era isso que eu queria chegar. Você, como membro que você foi presidente da subseção, teve essa visão município, né, teve essa visão de Estado e tem essa visão. A ordem ela não está andando junto com os poderes, né? Ela está sendo deixada de lado. Na verdade, eu vi, em primeiro lugar, falando de poderes, essa frase não é minha e também não é do jornalista que eu vi, que eu também não me lembro do jornalista, foi de um outro jornalista, mas ele falou uma verdade. O sistema de freios e contrapesos no Brasil, de checks and balances, ele é dependente no tanto, ele é harmônico entre si no tanto que um poder tem rabo preso com o outro. Sim. É o que ele falou. É uma questão irônica, bem sarcástica, mas é verdade. A OAB também não pode ser vinculada a favores, a poderes. A OAB não é partido político, a OAB não é um sindicato, a OAB é uma instituição constitucional, uma corporação prevista na Constituição diretamente, dizendo da imprescindibilidade dos serviços que nós temos. Como nós, reunidos, né, essas corporações reunidas em cada estado, cada instituição, formam a OAB, nós temos que dar opiniões de peso para a colaboração e fortalecimento dos princípios da República, os princípios da democracia, os princípios dos direitos e garantias fundamentais. Exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Eu não sou fã, não sou fã. Eu já vi vídeos, outros deles, eu acho ele muito ruim, mas ele está lá e tem que ser respeitado. O Daniel Silveira. Ele foi preso em flagrante via mandado. À noite. Tendo imunidade parlamentar. E a casa a qual ele pertence, pode fazer aí. São aberrações jurídicas que eu, como professor de processo penal, eu tenho que chegar para os caras, eu vou falar o quê para os meus alunos? Você vai falar para o seu aluno, está aqui no artigo, mas o pessoal não está respeitando. Nós temos cláusula pétrea, flagrante via mandado, com todo respeito ao professor, ele é professor, eu tenho um livro dele aqui, eu estudo pelo livro dele, professor Alexandre de Moraes, que hoje é o ministro do STF, e fez muitas carreiras jurídicas, muitos passaram em concurso estudando por ele. Isso não é verdadeiro, ele está equivocado. Eu estou fazendo uma crítica técnica. Ele está indo conforme
o que não escreveu, o que ele escreve é uma coisa e exatamente. ele está o julgamento vanguardista hoje, né? Quando se fala do STF, ele está indo contra a Constituição. Primeiro que o flagrante ele exige imediatismo. A prisão em flagrante é no ato em que o sujeito esteja praticando, ele está praticando o crime, ou logo em seguida, com todos os indícios de que ele praticou, com produto do crime, com material. A gente já vem vindo no STF desde a questão que, quando a Dilma foi colocar o ministro, o Lula como ministro, e o STF bloqueou, né? Que na verdade, ali é o seguinte... Nem intervir numa questão do executivo. Deixa eu só falar uma coisa, eu vou entrar aí. Então, exige o imediatismo e a presença de quem vai determinar a prisão em flagrante. Pode ser qualquer do povo ou alguém da segurança. Quando você vai fazer um mandado, esse imediatismo não existe mais. Sim. Essa presença física não existe mais. Aí fala assim, não, mas ele botou um vídeo, que o vídeo está circulando, então isso sugere que seja um crime. Ótimo, então estou gravando com você aqui, daqui 2 anos eu vou receber uma prisão em flagrante, porque o vídeo está circulando na internet daqui 2 anos. Não é possível. Outra coisa, ele não tem imunidade. Veja, eu não concordo com uma palavra do que ele falou. Nós estamos analisando o caso como advogado. Eu não concordo com uma vírgula que ele falou do STF. Eu não concordo com nada do que ele falou. Eu não posso concordar com a postura de um parlamentar naquele sistema ali, daquela forma como ele fez. E vi outros vídeos deles e não gosto. Mas ele falou e tem imunidade parlamentar. Não existe limitação para a imunidade parlamentar. Sim. Tem imunidade ou não tem? Mas ele não pode praticar crime. Não pode, mas praticou. Não é crime inafiançável, porque a própria Constituição diz que é, e não é o dele, e ele tinha que ir para a comissão de ética. Sim. O problema é que eu e mais um monte de gente vai dizer, eu não confio na comissão de ética. Aí o problema é outro, são os representantes que eu coloquei lá. Né? Quando a gente fala agora do... Então, mas o rito, né? Para seguir o rito, né? E aí, Renato? Foi a questão da prisão de segunda instância, né? O STF, ele vem a gente aqui é especialista em precatórios. Nós estamos tendo uma questão hoje, você que é professor do processo, eles estão tentando fazer um parcelamento do precatório. O precatório nada mais é que uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, assim, é a mesma coisa. Você recebeu uma sentença e fala assim, vamos fazer uma Casa Bahia? Né? Não tem isso na legislação vigente da Constituição. Mas quando você deixa de pagar algum tipo, entra na execução fiscal, eles não querem saber, eles descem a lenha. Inclusive, pior a não poderia ter, né? Então, assim, o Supremo hoje, ele está indo numa vertente que ele está modificando a Constituição, né? Eu falo assim, ele está legislando. Na verdade, em cima desse caso que eu falei, em cima da situação que você falou do Lula, o Lula, daquela nomeação do Lula, é um pouquinho diferente, porque houve desvio de finalidade, ficou provado isso, de desvio de finalidade. Mas existiu também com as nomeações dos diretores da Polícia Federal pelo Bolsonaro, alguns casos. Então, o que está havendo é um ativismo judicial. Qual o problema disso aí? O problema é que eu não vejo a OAB bater de frente. Sim. A OAB não é formadora de opinião? Nós não temos que defender os direitos e garantias fundamentais? Sim. Quer dizer que, por exemplo, eu não tenho predileção nenhuma por nenhum desses estão... nós estamos analisando aqui como advogados. Para você que está assistindo, é uma conversa jurídica analisando casos. A questão constitucional, né? A questão constitucional é que está sendo infringido. Então, eu vejo, quer dizer que fazer absurdos contra o Lula pode? Não. Contra o Bolsonaro pode? Também não. Contra o Daniel Silveira pode? Veja, são homens contra o Temer, sim, contra o Moreira Franco, que foram presos. E contra a pessoa que mora no município, né? Porque nós estamos botando casos exemplares, mas isso acontece com o cidadão comum. É exatamente isso que eu quero dizer. Porque se pode contra eles, pode contra mim, pode contra você. Esses homens que eu citei são homens extremamente poderosos.
com articulações políticas, em bastidores, fazem contra ele, o que não vai fazer contra nós? São precedentes que se abrem contra a população, a cidadania, e isso não é admissível. É essa questão que a ordem deveria se posicionar. Pois é. Aí eu digo para você, eu vou falar uma coisa que é possível que eu esteja errado, é possível, mas eu vou arriscar estar errado, porque eu vou justificar a possibilidade de eu estar errado e, assim mesmo, fazer valer que a minha crítica é procedente. Eu não ouvi uma crítica da OAB a respeito dessas questões. Eu não vi escrito, eu não ouvi. Aí você pode... Bom, você está errado porque ele falou assim, ele falou só... Pois é. Aí eu vou justificar esse tipo de coisa, como milhares de outros advogados falam, e milhares de outras pessoas também. O grande problema é que nós estamos tão preocupados com questões ideológicas e políticas que quando você tem que fazer críticas e tomar a função, as rédeas da função, por excelência de questão técnica e jurídica, não aparece, mesmo que você tenha feito. Não ressoa, não tem peso, não tem credibilidade, não vai bater aqui no sino do cabelo, tem, poxa, eu acho que eu vou... Não faz isso. Esse ativismo jurídico que está existindo por parte, principalmente protagonizado pelo STF, não tem contraponto da ordem. Nós temos um inquérito da fake news. Nós tivemos um ministro de dentro do STF que nominou o inquérito da fake news como o inquérito do fim do mundo. Por quê? Vítima, investigador, processador e julgador se confundiam na mesma pessoa. E aí você pode ferir a ampla defesa. Contraditório. Uma série de questões, a questão da imparcialidade do julgador, que é fundamental, ele vai demonstrar o quanto o Estado, de fato, é democrático e está preocupado com a liberdade e com os direitos do cidadão. Se você não tem... Já são coisas que já foram colocadas também, né? Porque depois mostrou o caso do Moro que ele não foi parcial. Não, né? Foi. Então, assim, eu isso digo rompeu isso. a Constituição, né? Não foi. E nós estamos tendo um outro caso, propriamente dito, igual, né? Eu falo assim... o poder judiciário ele está se explanando, né? E a ordem deveria colocar-se uma posição de falar assim, olha, a posição é inconstitucional, olha essa Constituição, sem ideologia, mas uma questão técnica. Se isso a ordem faz, eu vou pedir desculpa, eu não vejo, porque não aparece. O que aparece são questões de predileção de ideologia social e política. Nós temos que fazer um letreiro com luzes, sirenes da Rotan, na defesa desses interesses da cidadania. É isso que nós temos que fazer. Ah, mas o presidente é ruim. É ruim, então nós vamos votar em outro. Ah, mas ele é bom, então nós vamos manter esse. Não interessa, isso é uma posição sua. A maioria que vai decidir. Agora, ficar com essa martelada, ficar o tempo todo, e a advocacia perdendo espaço, nós temos visões econômicas a serem solucionadas, temos que dar sugestões na questão econômica. Não, nós não temos. Ah, não temos, não? O que nós somos? Nós não somos profissionais liberais? Nós não dependemos da circulação de riqueza para quando nós conseguimos angariar cliente, o cliente ter dinheiro para pagar? Claro. Nós temos que, então, dependemos disso. Ou será que nós somos o termômetro. Né? Ou será que o farmacêutico abre uma farmácia para distribuir remédio porque ele é um filantropo? Ele fala, não, acho que todo mundo precisa de saúde, eu vou dar remédio para todo mundo. Isso não vai acontecer. E nós precisamos que as questões econômicas também estejam muito bem atreladas no desenvolvimento da sociedade. Vamos dar sugestões. Vamos bater em cima dessa reforma tributária que precisa ser feita. A OAB ela tomando as rédeas novamente, né? Ela tomando as rédeas e se mostrando como um dos poderes, né? de balanceamento de tudo. O Brasil está, de uma forma geral, numa crise de identidade das instituições que deveriam trazer colaboração àquilo que nós precisamos no país. Democracia, república, princípio, tudo isso aí. Nós estamos colocando carroça na frente dos bois, transformando, por exemplo, a Elisa Matsunaga em vítima.
Eu vi um artigo que foi feito aqui em Bragança, ela foi transformada em vítima. Peraí, ela picou o cara, matou o sujeito, picou o cara, distribuiu o corpo em um monte de lugar. Ah, ela é vítima da sociedade. Alto, calma. Deve ter tido seus problemas, mas ela picou o sujeito. Não dá para ser tratada como coitadinha. Então, nós estamos pervertendo valores. Claro que muitas coisas tradicionais têm que ser deixadas de lado. A OAB entrou, surfou isso aí, e não pode. Por isso que nós estamos absorvendo tanto descrédito na sociedade. Quando a OAB fala, mas só pode ser a OAB. OAB é puxadinho, não sei das quantas. OAB é puxadinho, não sei do quê. Eu quero saber lá da OAB, quando a OAB deveria ser uma instituição que realmente, quando falasse, ressoasse muito bem, não que alguém tivesse que obrigatoriamente seguir os conselhos. Mas, peraí, deixa eu ouvir o que é, porque o negócio aqui... A linha da ordem agora, que ela tem que retomar é essa linha de a esperança é que nessas eleições que vão vir agora, isso mude. Nós estamos vendo pessoas, de uma forma geral, eu estou enxergando isso. Veja, não é porque eu não estou mais lá que não funciona. Claro. Não é isso. O Renato. E a gente vai sempre atuante, né? Porque o advogado ele não consegue ser advogado só 6 horas por dia. Ele é advogado 24 horas. É de madrugada. Você está dormindo, toca o telefone, eu estou aqui na delegacia. A gente fala o seguinte, na hora que você vira advogado, você vai morrer advogado. E não é só isso. Renato Mainardi, hoje, está fazendo esse programa. Se por alguma razão você tiver que se afastar do programa, alguém vai fazer o programa no seu lugar. Sim. Talvez alguém faça o programa tão bem quanto você, ou melhor do que você, ou pior do que você. Isso não é... Então, a gente não pode dizer eu não estou mais lá, então não funciona porque eu não estou lá. Não é verdade. Mas quando você analisa e vê o perfil das pessoas desenvolvendo os trabalhos, que é mais para uma propagação da imagem pessoal, sem atrelar isso à questão da necessidade da advocacia e da sociedade, aí você vê que se perdeu. Outra coisa é dizer que a sociedade está... Não, vamos fazer isso para a sociedade, vamos fazer aquilo para a sociedade. Cara, é para a advocacia, meu filho. Quem banca isso... É para o advogado. É o advogado. O advogado não quer saber disso. Então, é possível que muitas transformem exatamente por causa disso aqui que nós estamos fazendo, né? Que o seu programa tem um viés de dar oportunidade para uma série e não é qualquer um. Eu me sinto lisonjeado por estar aqui, porque vocês tiveram o Álvaro Dias aqui e muitos outros. E vão ter muitos outros. E eu fui convidado. Eu não esperava. Muito obrigado. Mas muitos estão transformando o OABs numa verdadeira ilha de caras. Com lives, perfis, e não é isso, não. Eu estou fazendo live, estou fazendo para advocacia. Não está. Eu estou fazendo isso, não está. Você tem que fazer de fato para advocacia. Isso aqui é uma ferramenta para você difundir a ideia e os projetos que estão sendo executados. Sim. Anunciar antes, fazer depois. Mas só, não, isso aqui é o fim. Não, isso aqui não é o fim, isso aqui é o meio. Para você é o fim, Renato, e toda a sua equipe. Por quê? Porque você está trazendo pessoas para falar no seu programa. Sim. Agora, eu estou aqui só para mostrar carinho. Olha, tira foto e coisa e tal. Como estão fazendo dentro da... nunca tivemos tantas palestras, tantas lives. Aí você vai ver 2, 3 visualizações, 4. Você não tem... Não, isso é muito legal, onde você chega. A advocacia ela tem que ser voltada ao advogado, primeiramente. As questões do advogado. Primeiro olhar para dentro e depois olhar para fora, né? A outra coisa que eu quero dizer para você é que as comissões, elas são as vozes da OAB. Então, tem que ter muito cuidado com o que vai ser feito. Por exemplo, essa questão da diversidade sexual, da Comissão da Diversidade Sexual, da Comissão de Minas Gerais, da OAB Seccional de Minas Gerais, ela se colocou como voz da OAB. Não foi bom. Não é bom isso. Não foi uma voz interessante. Então, você tem várias comissões que precisam ser levadas em consideração. Veja, eu estou fazendo essa crítica aqui, se as pessoas aqui de Bragança virem, vão dizer que eu estou falando mal das comissões. Eu não estou. Até porque as pessoas que estão dentro das comissões, elas estão fazendo um trabalho voluntário, não ganham nada por isso. E algumas que estão ali trabalharam comigo.
Mas uma coisa é a maneira como você fazia as comissões lá atrás, como está fazendo. O problema é que você não tem um direcionamento pela direção. Vou te dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Eu não gosto de falar, mas eu vou ter que falar. Aqui, na nossa OAB, aqui de Bragança Paulista, nós temos uma comissão que se chama Comissão da Verdade da Escravidão do Negro do Brasil. Eu pergunto, é importante esse tema? É, mas é importante a ponto de você fazer uma comissão? Outra coisa, isso é útil à OAB? Ela é útil à advocacia? É isso que nós esperamos da voz da OAB? Isso aí é um subtema, deveria estar em direitos humanos, para você que quer fazer um trabalho de recuperação, de todo mundo, mas você fazer uma comissão disso, perdoe-me, está sendo perdida a visão. Comissão de uma pessoa só. Está se abrindo demais e não está pensando no advogado. Não está tendo. Ou no advogado. A sociedade não. Veja, eu vou repetir. O tema é importante. Sim, sim. Mas não importante a ponto de você abrir uma comissão só para isso. Isso causa fracionamento de ideias. Mas o debate não é dessa maneira que você vai fazer o debate. A advocacia não precisa disso. A nossa sociedade não precisa disso. Coloque em direitos humanos. Faz um trabalho de apanhado de documentos. Para quem está assistindo, é assim, a comissão serve comissão para o jovem advogado, né? Comissão para a advogada gestante, pensando no a mulher advogada, humano advogado. Né? Eu, por exemplo, eu acho que todas essas comissões são importantes, não vou dizer que são comissões secundárias, não é isso. Mas são comissões, eu coloco como não técnicas. Do jovem advogado, da mulher advogada. Deve haver um debate, mas não na... São comissões não técnicas da assistência judiciária, porque aqui nós temos muito. Nós temos comissão de ética. A de ética é técnica. Mas, e as comissões técnicas? Direito do consumidor, ciências criminais. Direito civil, né? A de direitos fundamentais. Sim. Por exemplo, nós tivemos a pandemia agora, ela foi o maior propagador, ou se não foi propagador, foi o Senado, de maiores ferimentos, isso no território brasileiro todo, da maior incursão e aparecimento de ferimentos em direitos e garantias fundamentais. Sim. Nós não vemos a OAB falar sobre isso. Por exemplo, prisões de pessoas porque não estava usando máscara. Onde está escrito isso aí? Você tem o 268 no Código Penal, que é uma norma penal em branco, depende de decreto. Mas isso aí que estavam fazendo é constitucional? A ordem não falou a respeito. Né? Então, tem que não se posicionou, né? Não se posicionou. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma situação que foi algo. Eu escrevi sobre isso. E desci além, eu acho que foi ano passado. Que teve, ou esse ano, não me lembro quando foi, antecipação de feriados. Aí eu moro no interior e eu sei como funciona. O que passa de carro aqui, foi o Bragança, ele vem para Bragança. Aqui é uma região de muitos chácaras, muitos sítios. Sim. O pessoal vem e vai para Serra Negra, vai para Águas de Lindóia, vai tudo. Então, anteciparam o feriado, foi uma mini-férias. Foram 2 finais de semana e entre os 2 finais de semana, uma semana inteira dentro. E trouxe todo mundo. Outra coisa, vem todo mundo para o interior. Isso foi a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. A outra coisa foi a questão do rodízio. Que o rodízio está... Para evitar aglomeração, eles aumentaram o rodízio, apertaram o rodízio, uma coisa dessa. Só que metrô e trem estava saindo gente pelo ladrão. Então, veja, isso são atitudes... É como se um herói segurasse um dragão que cospe fogo pelo rabo. Ele segura pelo rabo, está seguro, mas a boca está solta e jogando fogo para tudo que é lado. Não adianta. Eu não vi a ordem falar sobre isso. Esse é o tipo de coisa que a ordem precisa falar. Agora, é claro, todos nós estávamos aprendendo com a pandemia. Sim. Aprendi. Né? Foram muitas... Quem está assistindo não está entendendo muito bem que assim, a ordem ela tem esse posicionamento, que nem você está relatando, ela tem que ter esse posicionamento né? no Estado, né? Com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Tudo. E a opinião dela tem que fazer frente, tem que ter peso, mesmo que não seja
levado em consideração, que não é obrigado, mas tem que ter a opinião delas, tem que estar lá. Então, eu vejo o seguinte, nós estamos aprendendo, todos nós... Não, e vai ser muito bom, Marcos, porque nós vamos fazer mais programas, porque eu falo assim, a conversa é muito agradável. Agradeço. E a gente vai fazer muitos programas nessa questão. Nós estamos aprendendo com essa pandemia, você está aprendendo, o ser humano, de um modo geral, no mundo inteiro, ainda não sabe o que é esse vírus. Sim. Nós estamos em caráter experimental e, graças a Deus, parece que está dando certo a vacina que está sendo colocada aí. E tem que dar certo, né? Mas ainda temos muitas mortes. Está baixando, mas temos demais. Mas agora tem aí a tal das variantes e coisa e tal, né? Então, nós estamos aprendendo... nós estamos saindo agora de um período, né? A gente já começa a visualizar 2023, né? Porque 2022 vai ser ainda um ano, ainda as variantes. Então, o que você espera para 2023? 2023 nós temos uma eleição presidencial, né? Em 2022, então assim, 2023 vai ser a retomada do Brasil? Acho que sim, 2023. 2023. Agora, o que você espera de 2023? Bom, vamos lá. Como pessoa, como advogado e como cidadão. Tá. Todos nós estamos... ninguém falava de esquerda e direita no Brasil, embora sempre existisse. A não ser, por exemplo, você sabia o que era, porque você estava dentro da faculdade de Direito, é uma faculdade politizada, isso. Embora muitos advogados nem queiram saber também disso aí. Mas, hoje, a história de esquerda e direita é conversa de botequim. Qualquer um fala. E você vê que ele nasceu, essa necessidade de conversa, assim, por ocasião daqueles rumores, e depois que se efetivou, do impeachment da Dilma. Antes disso, não existia essa conversa tão difundida como nós temos agora. Duas coisas ficaram muito claras. A primeira, isso é bom, em parte, porque o brasileiro começa a se interessar por essas questões, ele se politiza. E o segundo é horroroso, porque vê como o brasileiro não está preparado, não tem base nenhuma para falar sobre essa questão. Então, se é bom por um lado, do outro lado da moeda é ruim porque não teve base. Nós sabemos disso. Nós vamos ter uma eleição que vem em que a coisa já está aquecida, que é a questão aí de direita e esquerda, Bolsonaro, ativismo judicial, Lula, tudo isso é um emaranhado de coisas que está dentro. Nós não vamos ter terceira via, eu não espero que tenha. Não espero que eu diga assim, não acredito que vai ter. Não está visualizando a terceira via. Não sei que haja um milagre, algum fato extraordinário. Não é o caso. Pelo menos até agora. Muito em cima para isso. Eu já visualizo pessoas que estão se preparando por uma terceira via lá na frente, para 2026. Por exemplo, eu observo o Zema aqui em Minas Gerais. Eu observo, entendeu? Ele é um nome que está aparecendo. Tem outro, eu não gosto dele, mas é um que pode aparecer, é o governador do Rio Grande do Sul. Tá? E por aí vai. Mas terceira via, só lá em 2026. Sim. Agora não parece. Então nós vamos polarizar as discussões, as preferências e tudo mais. Isso atrapalha o Brasil, isso não é bom. Embora você, por mais que você queira, se eu quiser, eu e você, nós vamos travar o Brasil a todo custo, não consegue. Nós vamos sabotar o Brasil, não consegue travar o Brasil. Você vê que teve recorde de grão, teve questão de bolsa de valores, uma semana aí que todas as bolsas tiveram prejuízo, a do Brasil, por questões internas, teve superávit. Sim. Né? Foi dado isso aí. Então, o próprio Brasil, ele é quase que autossuficiente, apesar das mazelas que nós nutrimos. Nós estamos nutrindo aí. Daqui até a eleição vai ser esse discurso e cada vez mais acirrado. Nós teremos agora, essa semana, esse movimento aí do 7 de setembro. Sim. A democracia está funcionando a pleno vapor. Pode ser que eu ou você não gostemos da forma como ela está funcionando, mas ela está funcionando. O problema é que os outros grupos também vão querer fazer, deve, pode, não tem problema nenhum, mas nós vamos polarizar essa discussão. Eu acho que isso vai ser muito acirrado no ano que vem, demais, inclusive com até presença... Você não acredita numa ruptura de democracia. Né? Não. Você está acreditando isso hoje num
palanque eleitoral, né? Não. Um teatro eleitoral. Veja, eu acredito o seguinte, depende do acirramento. Eu vou fazer um comparativo com... Aí a ordem vai ter que aparecer, né? Se houver uma ruptura democrática, a ordem tem que ressurgir também, né? Vai ter que aparecer. Essa Na verdade, é ela a vai questão aparecer... do nosso trabalho, da nossa conversa. Na verdade... A importância da ordem nessa questão, né? Na verdade, é o seguinte, a eleição vem em momento oportuno, porque o presidente do Conselho Federal e todas as seccionais, subseções, tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, elas podem falar a respeito disso aí, não tem problema nenhum. Ela vai ter que já tomar partido que eu digo, postura própria. O partido da ordem não é outro, é a advocacia. Ela vai ter que fazer isso. Tá? E a cidadania, mas a advocacia em primeiro lugar, ela vai poder se manifestar. Mas eu não creio que haverá uma ruptura democrática, apesar de todos os rumores. Eu vou falar uma coisa que vão me criticar muito, mas eu vejo no Bolsonaro uma postura democrática. Ele é um cara grosso, ele não esconde isso de ninguém, ele não faz questão de ser polido, ele tem muito defeito do qual eu não gosto dele, mas eu não consigo ver ele um cara voltado para a ditadura, um cara voltado para isso. Não parece que ele é desse tipo. Aliás, ele está tomando ferro o tempo todo, porque ele peticiona e toma ferro. Ele peticiona e toma canetada. Mas você acha que essa questão que ele coloca, tem hora que a corda está esticando e tudo, isso é mais jogo político dele do que uma questão de ruptura da democracia brasileira? O grande perigo não é ele, não. O grande perigo é o que está em torno dele. E aí você pode dizer que, no final das contas, o efeito é o mesmo. Ele é perigoso porque o que está em torno dele é que é perigoso. Por exemplo, as pessoas falam no impeachment do Bolsonaro. Eu não concordo com o impeachment do Bolsonaro, como eu não concordei com o impeachment da Dilma. Sim. Não acho que foi legal, mas foi feito. Agora eles querem impeachment do Bolsonaro? Não concordo. Tá? Mas vamos dizer que ele seja. Você tem o Mourão, que é um homem polido, um homem técnico, um homem culto, um homem estudado. Mas eu vou dizer para você que ele tem uma linha dura. E eu digo mais para você que ele é muito mais duro do que o Bolsonaro. São perfis diferentes, mas com uma linha e objetivo também mais diferente ainda. Porque o Mourão é um general de linha dura. Ele não vai aturar uma série, embora ele seja muito polido, muito inteligente, capacitado. Eu acho que ele é um grande vice. Eu vejo problema nisso. Mas tirar o Bolsonaro e botar o Mourão, aí eu começo a acreditar que as coisas não vão muito bem. Pode ser que a coisa degringole. Mas eu vejo... Mas você, como cidadão, visualiza isso como um teatro, uma pré-campanha já para 2022, né? Essa questão desse vamos dizer, hoje todo dia a gente tem uma notícia nova, né? Na verdade, eu brinco que eu falo que todo dia nós temos campanha diferente, né? Cada visualizando, né? Como cidadão, de falar assim, olha, estão fazendo campanha. Quem não é visto não é lembrado. Então, né? Todo dia tem uma novidade. Renato, é o seguinte, a palavra pré-campanha, eu acho que é para inglês ver, que as pessoas estão aí fazendo campanha direto. O Bolsonaro está em plena campanha, ele viaja o Brasil fazendo campanha. O Lula está em campanha, ele tem uma outra estratégia, até porque ele não tem uma aceitação, como se diz. E aí entra aquela questão das pesquisas, ou não é, ou não é. E hoje, todas as instituições de informação, todas elas gozam de descrédito. Tem uma agência de notícia que você fala, não, essa aqui você tem? Eu não tenho. Eu vejo várias. E eu filtro aquilo que Sim. A gente pode... Mas não dá para você acreditar. As grandes agências de notícias não passam crédito naquilo que elas falam porque as fontes são duvidosas. Então, nós temos uma crise de informação muito grande. Outra coisa que bate em cima do problema brasileiro é a imprensa. A imprensa demonstrou a sua fraqueza, a sua crise, os seus problemas.
as suas manipulações, e não vou dizer de um lado e de outro. Sim. Né? Você acredita que 2023 esse cenário vai ser um cenário de uma reconstrução? Eu acho que mais suave. Sim. Uma reconstrução. Mais suave. Eu acho que mais suave, porque depois de você passar pela eleição, você vai ter um cenário um pouco mais suave em 2023, porque os ânimos vão estar mais tranquilos. Porque ninguém pode viver o tempo todo no limite. Veja um piloto de Fórmula 1 que ele trabalha tirando o menor tempo possível das pistas, do carro. Sim. Mas chega uma hora que ele chega tão próximo do limite, vai chegar uma hora que ele vai derrapar, vai embora. Sim. Limite do carro, limite do pneu, limite de tudo, da questão mecânica dele. E ninguém consegue. Não, e 2023 é aquele limite, né? Vamos pensar, é o limite. 2022 é o limite. Ninguém vai aguentar sobreviver mais 4 anos. Mais 4 anos nessa picuinha. Sim. Ninguém aguenta. O brasileiro já está cansado dessa, né? Claro, eu acredito que provavelmente, assim como boa parte do brasileiro, já sabe quem vai votar. Se fosse hoje, já vou votar em fulano e não vou votar em Beltrano. E o desejo, já vou votar em Beltrano, que se ganhar, maravilha, se não ganhar também, maravilha, e vamos seguir o barco, porque o Brasil tem que ir para frente. Sim. É isso que nós estamos pensando. Porque o Brasil é muito rico, mas aonde está a riqueza? Está represado. É o desejo de todos que estão escutando, que estão fazendo o programa, todo mundo está com essa. Vamos tocar o barco em 2023, vai ser um ano de crescimento. O Brasil é muito rico. Um ano de a gente colocar novamente nos trilhos. O Brasil é muito rico, mas está represado. Você e eu somos profissionais liberais, dependemos da circulação de riqueza, mas é você e eu, mas milhares, centenas de pessoas. E a circulação de riqueza está devagar porque a gasolina 7 circula menos. Engraçado. Não dá para circular muito com a R$7. Eu escrevi um artigo de 2020 para 2021. Ele é muito atual. E de vez em quando eu leio e digo com acertei nesse artigo. 2021 será nada mais nada menos que uma extensão do 2020. Sim. Primeiro, a gasolina está caríssima, estava menos cara do que agora, mas o brasileiro vai continuar passeando de carro como nunca. A carne está cara, Passo Sul, ele vai continuar comendo churrasco como sempre. E por aí vai. Muitas das vezes a culpa é nossa. Por exemplo, a carne está cara, não compra. Sim. Não compra carne. Vai ver se não vai baixar. Então, nós também precisamos, como cidadãos, fazer alguma coisa que faça diferença. É uma forma de protesto lúdica, inteligente, educada, pacífica. Vocês estão cobrando a carne... Que foge, né? Que foge dessa ruptura. Né? Não vou comprar essa porcaria aí. Não vou comprar isso aí. Não vou consumir. Não vou nada. E a gente vai. É claro que a gasolina é uma outra história. Você depende de locomoção. É uma necessidade. É que a gente não ia perder a piada, né? Na hora que vai circular a R$7, circula menos. Não dá. Realmente está difícil. Mas eu espero que o Brasil melhore. É isso que eu espero com todos os seus convidados, que eu já vou dizer, são muito bem recebidos. Eu vejo como eu fui recebido. Eles esperam isso. E está todo mundo esperando, a palavra que está todo mundo esperando dos convidados que nós tivemos é o diálogo. É o diálogo na nação, então é a mesma explanação que você colocou, Marcos. Na questão de 2023, a gente quer o crescimento, queremos colocar no eixo novamente. E ninguém aguenta mais essa. Eu acho que 2023 a coisa vai suave. Muita especulação. Agora, eu vi também um comentarista americano, não foi brasileiro, foi um americano, eu não me lembro o nome dele, e disse que a eleição do Brasil no ano que vem vai ser uma das mais importantes da história, por causa da questão do bloco ideológico. Sim. Isso vai definir muita coisa, principalmente porque o Brasil é um carro-chefe da América. Porque ele vai para a retomada do mesmo jeito em 2023. O Brasil importando o bloco ideológico que ele é a retomada, exatamente. Ele é o centro das atenções hoje quase que do mundo todo. Né? Primeiro que é o celeiro, fornece um monte de alimentos para tudo que é lugar, até para a China, nosso principal comprador.
Estados Unidos, para a Europa. E vai ter que ser a retomada, né? A pandemia, final de pandemia, né? Você gerando emprego, você gerando as outras questões, você fugindo dessa insegurança jurídica. Que hoje nós estamos no, você está visualizando isso nessa nossa conversa. Hoje nós estamos, todas as instituições elas estão trincando, né? Elas estão todas fragilizadas. Todas. Mas tem uma coisa que foi muito fragilizada. Se você for olhar a eleição do ano passado para as questões municipais, as eleições municipais, o clamor da época era o quê? Mudança. Né? Eu vou dar um exemplo aqui em Bragança Paulista, que nós temos 19 cadeiras na vereança, são 19 cadeiras, e foram trocadas 11. Aí você fala, poxa, que mudança interessante. Sim. Em parte, foi. Você trocar 11, né? É uma nova visão, né? De 19 cadeiras, 11 é muita coisa. Parece, mas, na verdade, não mudou absolutamente nada. Porque você mudou pessoas e você não mudou perfis. Perfil mesmo. Então, muitas das vezes, vai ter que passar, esse é o exercício da democracia, é o voto. Você, eu, mais um monte de gente, tem que começar a escolher pessoas que vão fazer. Existe um sistema a ser quebrado, que ele está aí enraizado desde sempre, mas nós temos que escolher representantes melhores. Porque, senão, nós vamos continuar patinando como nós estamos patinando. Nós vamos ter problemas de apresentação de projetos, votos, conchavos e coisa e tal. Por exemplo, nós temos a questão de impeachment, pedido contra membros do STF. Por que não entra? Por que entra? O que faz? Não, eu não quero. A gente percebe que é uma questão de acertos de bastidor. Eu não estou dizendo que tem que ser feito. Eu estou dizendo que não se faz por questões de acerto de bastidor. Sim. Esse é o detalhe que nós temos que ver. Mas são nossos representantes. Né? Como é que nós estamos em relação ao orçamento? Nós tivemos aqui esse negócio do fundo partidário que o presidente vetou. Eu concordo com ele nesse ponto. Quase 7 bilhões para dinheiro para você fazer a sua campanha. Eu tenho um vídeo do Boechat. O Boechat falou assim, olha, não tem cabimento você fazer campanha com o meu dinheiro, com o dele, com o outro. Aí você põe a mão no seu dinheiro, pede para o papai, para a mamãe, trabalha, vai à luta e coloca o carro aí na rua, dizendo o que você pretende. A campanha ela tem que ser, né, privada, não pública. Exatamente. Então, é o meu dinheiro que vai fazer campanha. Eu não concordo com isso. Então, como eu também coloco posições, né? Você saiu candidato a vereador, eu coloco questões que o político não é profissão, né? Então, assim, o vereador não receberia valor, o deputado... Você teria um enxugamento da máquina muito grande. Isso a gente pode deixar até para próxima conversa. Mas eu vou só entrar aqui para a gente encerrar, que eu sei que a conversa está gostosa, mas você precisa encerrar. Mas existe uma questão muito problemática em relação a isso, e muitos aproveitadores fizeram isso por ocasião da campanha. Né? Então, assim, eu vou doar tanto do meu salário... Sim. Não essa questão, mas a questão assim, o vereador da cidade do interior, né? Ele tem a sua venda, ele tem o escritório de advocacia, ele tem o mercadinho, e ele faz aquilo pelo bem da cidade, né? O vereador de cidade interior, ele faz aquilo pelo ego dele, mas ele está todo dia lá, né? Ele vê o buraco na rua, ele vê a melhoria da cidade. É mais título para a pessoa do que propriamente o salário, né? Pensando nessa questão. Não da equipe, né? Não da equipe. A equipe continuaria recebendo, porque daí é o profissional que está trabalhando. Mas o representante... Tem uma entrevista do Enéas, inclusive, no Roda Viva, antiga, né? Porque todas do Enéas são antigas, ele já morreu já faz tempo. Ele disse o seguinte: quem busca as questões políticas, geralmente, são pessoas que fracassaram na vida profissional. No Brasil, é visto dessa maneira. E nós temos que mudar isso aí. Agora, nós precisamos... Eu já tenho essa outra visão do vereador, porque existe a pessoa da cidade, né, que eu falo. Existe essa que você falou, e dentro dessa que eu concordo, eu não discordo, existe essa que eu estou falando também. Um emaranhado de gente querendo, eu vou entrar, eu vou comprar, eu vou fazer, e não é bem assim. A outra coisa que o pessoal fala, que defende, não, o assessor não tem que ter esse absurdo
de valores, ganhando 15 mil, um assessor do prefeito aqui, que não sei o quê. O assessor é o profissional, né? O assessor é o que trabalha. Aí eu digo para você, como é que você vai tirar um profissional de sucesso, capacitado, experiente, que trabalhou, tem curso, tem tudo, e você vai trabalhar para colocar ele para a população para ele ganhar 5, 6 mil reais? Por exemplo, eu entro como prefeito da cidade aqui. Vamos dizer que eu me elegi, sou prefeito de São Paulo. Eu falo, pô, vou chamar o Renato Mainardi, fazer uma... Não, você vai pegar o médico, né? Você é meu amigo. Você não vai ter salário, exatamente. Você é meu amigo. Você é meu amigo, apoiou, fez campanha, acredita em mim. Fala, bom, já que você é meu amigo, Renato, você vai ser meu secretário jurídico. Puxa, que legal. Tá? Quando você vai ganhar 5 mil reais? Você vai olhar para mim e falar assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou trabalhar para caramba. Eu agradeço, né? Eu vou ter vou ser chamado de tudo que é nome na rua, não tem dia, não tem horário. Agradeço, acho que você vai fazer um grande trabalho, mas eu vou ficar na minha empresa, no meu escritório, tal. Então você não tem. Então você não pode falar uma coisa dessa. Então as pessoas têm uma confusão. Você tem que é a mesma questão de políticos que falam assim: eu não estou trabalhando com tantos cargos, eu estou economizando. Na verdade, ele não está economizando, ele não está fazendo o trabalho. Exato. É como se fosse uma empresa que você é dono de uma grande empresa e você quer os melhores profissionais. Para você pagar uma mixaria, os melhores profissionais não estarão com você. Estarão em outro. A minha visão é você não ter no representante, o representante ter um salário. Assim, você tirar o salário do representante. Isso já daria uma diminuição no custo da máquina geral muito grande. Porque daí a pessoa vai pelo intuito, pelo amor, né? Naquela questão de, olha, eu sou vereador porque eu gosto da cidade, eu sou vereador porque isso me faz bem, né? Que eu falo. Na verdade, eu vejo que 99% dos políticos eles vão pelo amor. Todo e qualquer cargo deveria ser, porque o Brasil tem uma cultura muito diferente. Está colocando essa posição porque você foi presidente da subseção de Bragança. Eu concordo. E todo assim, e qualquer cargo é que o Brasil. Você foi pelo amor da ordem, né? Porque não existe salário, não existe nenhuma. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção foi assim: eu não recebo nada. Não, então eu vou. Sabe por quê? Só colocando aqui para as pessoas que estão assistindo, o presidente da subseção não recebe nada. E nem ele da trabalha 24 horas. Federal, tudo voluntário, ninguém recebe nada. E trabalha 24 horas por dia. E o pessoal, estou na delegacia, aconteceu isso, a gente vai e faz. Mas eu acho que todo e qualquer cargo, para encerrar, da OAB, é isso, é voluntário. As pessoas deveriam ir com a finalidade de falar assim: eu não estou satisfeito com o que está, eu vou me colocar à disposição, porque eu sei que eu posso fazer melhor. Mas, se por acaso escolheria um outro, tomara que ele faça melhor, porque ele vai fazer a meu favor. Mas eu me coloco à disposição. Essa é a frase do programa. Esse é o espírito. Para você que está assistindo, gostou do programa, gostou dessa conversa, se inscreva, comente e notifique. O canal vai crescer conforme vai sendo divulgado, você pode compartilhar com seus amigos, a gente está totalmente aberto, a gente vai trazer o Túlio aqui, porque assim, é muito interessante a conversa com o Túlio, que a gente vai para assunto polêmico mesmo, não é, Túlio? Mas sempre visualizando da forma como advogado, né? na forma totalmente imparcial, né? Não colocando as emoções, mas vendo de forma técnica. Então, isso é muito legal para vocês que estão assistindo, visualizar também essa forma de pensamento que os advogados pensam nessa questão. Marcos, eu quero agradecer muito, o programa foi muito legal. Você que gostou, ative a notificação, compartilhe, comente. Um grande abraço para o Mainardi, muito obrigado pela recepção, obrigado pelo bate-papo, me senti tão à vontade, e eu gostei muito. Muito obrigado. Quando você quiser e puder, estou à disposição. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelas ideias, e é isso mesmo. Você que gosta do Direito de Voz, é um programa democrático que a gente quer escutar todas as pessoas que fazem a diferença na sociedade e os seus pontos de vista. Obrigado, Marcos, e você. Até a próxima semana. Um grande abraço e uma próxima entrevista.